Primeiro, eu estava recém-casado, porque isso é um fator determinante para a gente ter a possibilidade de iniciar uma vida juntos, né, assim, fora do eixo do núcleo familiar. A minha mulher, ela tem italianos pelos dois lados, pelo lado do pai e da mãe, e o meu é português pelos dois lados. E só nós, latinos, sabemos o quanto a família se apega aos seus queridos. E foi muito bom que nós ficamos separados e não havia essa profusão de meios que temos hoje, de internet, de telefonia móvel, etc. Ainda era por cartas. Então, essa possibilidade foi, para mim, única no sentido de que todo o nosso arcabouço jurídico provém do direito, enfim, lá atrás, do romano, e, enfim, alemão, enfim, um pouco francês, etc. E eu queria ter uma experiência com a common law, que era um mundo completamente diferente do que a gente tinha aprendido na universidade, em termos de direito. E, naquela época, professor, eu ousei estudar algumas matérias, como Environmental Law, que era alguma coisa meio que Environmental Law significa direito ambiental, para que os nossos telespectadores que não sabem inglês. Diga-se de passagem, o Álvaro conhece muito bem inglês, espanhol, inclusive italiano e francês. Então, realmente, ele tem é um multilinguista aqui também. Mas ele contava a experiência lá de direito ambiental na Universidade de Illinois. E que mais fez nesse período? Eu fiz Corporation Law e fiz uma matéria que também estava muito acesa na época, que era Unfair Trade and Unfair Competition. E é curioso, professor, se me permite uma divagação, existia um sistema todo de proteção para evitar os monopólios, digamos assim, as práticas antimonopolistas, cujos grandes esteios eram o Sherman Act e o Clayton Act dos idos dos anos 30, quando houve a quebra do monopólio da Standard Oil, que é o grande marco, landmark do direito americano. E hoje, no mundo moderno, quer dizer, nós fomos uma geração que pegamos as chamadas 7 irmãs do petróleo, que não são mais 7, são 4 ou 3, não sei mais as quantas. E uma grande irmã, que é a Petrobras, que está chegando lá. Enfim, lá. Houve um processo no mundo de tanta fusão e incorporação, na área de telecomunicação, na área farmacêutica, automobilística, e já mencionado na área do petróleo, que eu não vou rasgar o Clayton Act nem o Sherman Act, são grandes instrumentos jurídicos até hoje estudados, mas houve uma mudança grande com o fenômeno da globalização. Nós vamos agora fazer um intervalo de minuto para voltarmos com o nosso entrevistado de hoje, Álvaro Albuquerque Júnior, que é diretor executivo da RITLA, Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana. Voltamos com o nosso entrevistado de hoje, Álvaro Albuquerque Júnior, diretor executivo da RITLA. Álvaro nos contava da sua experiência lá na Universidade de Illinois, em Champaign-Urbana, essas cidades irmãs, quando ele fez o seu mestrado em Direito Comparado, Direito Internacional Comparado. E terminou essa experiência de Illinois e voltou ao Brasil. O que foi fazer em seguida? Eu voltei para a FINEP, voltei para o setor jurídico e logo a seguir houve uma mudança enfim, significativa no nosso país, com a redemocratização, enfim, com a eleição de Tancredo Neves, enfim, que acabou não assumindo pelas razões que conhecemos, e foi com a vinda para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a fundação do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era um antigo pleito que nós na FINEP, no CNPq, em todos os órgãos associados, institutos, tínhamos. O professor deve ter sido um dos soldados dessa causa. Foi criado instituído na FINEP a área de Relações Internacionais, que me foi acometida essa função. Do lado do Ministério da Ciência e Tecnologia, o meu interlocutor era o nosso atual chanceler, o ministro Celso Amorim, e foi uma época muito interessante de construção de uma rede de instituições ligadas à pesquisa e ligadas ao ensino e que consolidou o que é hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia aqui no nosso país. O ministro era, na época, Renato Acha, foi o primeiro ministro. E a ele sucedeu o governador atual de Santa Catarina, o ministro Luiz Henrique. Eu me lembro do
atual ministro Celso Amorim, quando era chefe de gabinete do então ministro da Ciência e Tecnologia. Foi uma época muito Mas essa fase da reestruturação de todo o setor científico e tecnológico do país, também eu vivi, porque eu estava no CNPq, na época em que isso foi gestado, vamos dizer assim, e acompanhei esse desenvolvimento. Mas a sua atividade no Departamento de Relações Internacionais da FINEP durou até 1993, não é isso? 93, e a rigor era finalzinho de 92. E depois disso, qual foi a sua atividade? Eu tive a honra de ser convidado pelo, então, já recém-nomeado presidente da Embratel, Renato Archer, que, sabendo do meu passado na Embratel, na época da constituição do sistema de transmissão e recepção via satélite, eu me lembro que nós tivemos o privilégio de assistir à Copa de 1970 a cores, quando ainda não havia o sinal para os demais telespectadores, e a gente fazia daquele evento e ganhamos a Copa, acho que foi por nossa torcida. E nessa época a gente tinha a responsabilidade de assegurar que o sinal estava correto, que estava, enfim, ainda era sistema analógico e que não haveria uma falha sequer, nenhuma jogada seria perdida por força desse grande evento, a Copa. Mas nessa época também trabalhou nesse projeto chamado Teleporto. O que consiste a Teleporto? O teleporto é um conceito que, enfim, surgiu por algumas razões, que depois nós aplicamos no que cabia no Rio de Janeiro. Esse conceito começa com quase todos esses grandes avanços em Nova York, quando se percebeu que havia um perigo, enfim, latente de uma paralisação que mais tarde se concretizou do sistema de telecomunicações, dada a concentração, sobretudo do mercado financeiro, da mídia e entretenimento em Manhattan. A partir daí, de um projeto da Port Authority de Nova York e Nova Jersey, se construiu fora da ilha de Manhattan, em si, na ilha de Staten Island, um grande complexo de telecomunicações de grande porte e que suportasse, que fosse a prova de atentados. O que se viu depois é que houve realmente um primeiro atentado, as Torres Gêmeas, e o segundo, que foi a tragédia que nós todos conhecemos no 11 de setembro. E o fato é que o Rio não tinha esse problema de ameaça, mas tinha um problema crônico de telecomunicações, graças à ineficiência que a gente tinha no sistema, sobretudo no Rio de Janeiro, e que a Embratel se dispôs a suprir. Então, nada mais é do que uma área destinada a prédios inteligentes, com sistemas redundantes de telecomunicação, com sistemas de múltiplas saídas. Hoje as tecnologias avançaram a tal modo que se faz isso ou sem fio, ou por fibras, ou por cabos, e esse conjunto de prédios decidiu se instalar nas imediações onde se instala a Prefeitura do Rio de Janeiro. E lá foram reunidos alguns grandes e pesados usuários de telecomunicações, sobretudo os call centers de grandes empresas, de seguros, de telecomunicação, de televendas, etc., em que esse tipo de infraestrutura de telecomunicação é requerido, aliado a prédios com facilidade de cabeamento, de mudança de layout, etc., a ponto de se poder tirar uma empresa à noite e no dia seguinte colocar uma empresa completamente diferente, com todas as suas saídas e entradas, enfim, de acesso aos sistemas de telecomunicação. Isso está funcionando plenamente? Está funcionando. A boa notícia é que há 2 prédios já em construção. Um deles já está pronto, de uma companhia seguradora, uma das maiores do país e daqui do continente. E a nossa grande empresa de petróleo também está fazendo um prédio nessa região, além do que já existia por um fundo de pensão de uma grande mineradora também. Então